Olá, meus queridos. Iniciei na manhã de ontem uma abordagem com base no Salmo de número 42, após ter feito a leitura de todo ele. Hoje quero ler somente do verso 1 até o 3, pois assim, nesses versos está escrito: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu querido, minha querida, eu relembro inicialmente e de forma resumida algumas afirmações que fiz na manhã de ontem. Afirmei que a nossa vida tem se tornado sobressaltada, não apenas por conta dos nossos dramas pessoais, mas também por conta dos dramas das pessoas a quem queremos bem, tanto das mais allegadas quanto daquelas que estão distantes circunstancialmente. E ainda a esses dramas, somam-se o de outras pessoas que nem conhecemos, posto que a todo momento nos chegam pelos meios de comunicação fatos ocorridos com pessoas do mundo todo. Desigualdades de toda natureza, preconceitos, falta de ética, opressão socioeconômica, guerras e rumores de guerras, injustiça, descaso, abandono, que se espalham mundo afora, afetando-nos e afetando as demais pessoas, independentemente da faixa etária em que se encontram nesse momento da vida. E por conta disto, surge uma pergunta angustiada. Pergunta esta que algumas vezes nos são dirigidas por outras pessoas e que é a seguinte: onde está o seu Deus? Todavia, ela pode também surgir na nossa própria alma quando se vê rodeada por muitos problemas e aflita. Onde está o meu Deus? Ontem eu fiz menção a alguns dramas que ocorrem na área da família. Hoje eu citarei outros que estão voltados para outras áreas. E começo com a área da vida pessoal, pois é certo que tem pessoas lutando contra vícios de toda natureza, sofrendo com as suas fraquezas e extenuando os outros à sua volta por conta de suas recaídas ou falta de determinação de sair da situação em que se colocaram. Existem muitas pessoas solitárias, pessoas amarguradas até. Apesar de estarem rodeadas por muitas outras pessoas, sentem-se sós. Há também pessoas desestruturadas mental e emocionalmente, pessoas confusas, com medo até de sair de casa, pessoas ansiosas, desesperançadas, aflitas. A cada dia, aumenta o número de pessoas que estão sofrendo com depressão, síndrome do pânico e outras doenças dessa natureza, em decorrência do adoecimento das suas próprias almas. Eu poderia falar mais sobre coisas como estas, mas eu quero falar dos dramas que muitos vivenciam também na área financeira. Tem pessoas lutando contra os apertos financeiros sem saber como será o dia de amanhã, cheias de contas para pagar e com pouco dinheiro para receber no final do mês. Tem pessoas que vivem angustiadas com o risco de perder o emprego. Tem aquelas que já perderam o emprego e não conseguem outro, e aquelas também com dificuldade de se colocar no mercado de trabalho novamente. Tem pessoas sem pão na mesa, dependendo literalmente da boa vontade, do favor e da misericórdia de outros. Tem pessoas que, por causa de catástrofes naturais, acidentes, guerras ou conflitos, perderam tudo o que possuíam. Pessoas que literalmente transformaram-se em sem terras, sem teto, sem família, sem perspectivas. Fiquemos por aqui, pois eu quero citar os dramas vivenciados por muitos também na área da saúde, pois tem pessoas cujos exames feitos recentemente apontaram enfermidade grave. E tem aquelas que estão esperando dias
e até meses por uma vaga no centro cirúrgico para serem submetidas a cirurgias que já foram qualificadas como sendo urgentes. Existem muitos problemas de atendimento nas unidades hospitalares. Falta de informações precisas, descaso no trato com os pacientes, falta de profissionais qualificados, profissionais sem condições de trabalho, sem equipamentos e remédios para realizar suas atividades, e estas coisas têm levado as pessoas à beira de um estresse. Não bastasse isso tudo, ainda existe o descaso das autoridades constituídas e das instituições que muitas vezes não funcionam como deveriam. Muitas vezes, as promessas e discursos vazios só contribuem para perpetuar situações ao invés de minimizá-las ou até mesmo extingui-las. Tudo isto faz com que as pessoas vivam ainda mais sem direção e sem esperança. As pessoas acabam tornando-se descrentes nas instituições, nos homens e até mesmo em Deus. Por isso, em meio a situações assim, as pessoas tendem a perguntar o seguinte: onde está Deus? Por que Ele esconde o seu rosto, permitindo que todas essas coisas aconteçam? Por que Deus se cala diante de tanta injustiça e desrespeito aos direitos mais básicos das pessoas? Não é fato que pensamentos e sentimentos como esses, por vezes, tomam conta da nossa própria mente e coração? Muitas vezes temos a sensação de que alguns problemas não se resolverão nunca. A impressão que temos é a de que algumas coisas não melhoram jamais. Ou se melhoram, não é por muito tempo, pois logo acontece alguma outra coisa ruim em seguida. Não dá tempo nem de festejar o pequeno avanço obtido. Todavia, que possamos ter a mesma atitude do salmista, que em meio aos seus muitos dramas, pôde declarar para si próprio nos versos 5 e no 11, abro aspas, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Fecho aspas. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito. Sim, muitos são os dramas que nos cercam. Os nossos pessoais e daquelas pessoas que nós amamos e também de outras que muitas vezes chegam ao nosso conhecimento e nós nem a conhecemos, mas absorvemos esses dramas. E no meio de tudo isso, em meio a crises financeiras, problemas de saúde, problemas até mesmo da nossa personalidade ou nosso modo de ser, nós sucumbimos a toda a pressão e no meio da nossa exaustão nós perguntamos: onde está Deus? Onde está o meu Deus? Porque vem o desespero, vem a angústia e muitas vezes nós não obtemos as respostas que precisamos. Todavia, Senhor Deus, que aprendamos com esse homem que, vivenciando seus dramas, ele ainda pôde dar uma ordem a si próprio, dizendo: espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Eu tenho certeza de que o meu Senhor virá em meu socorro. Pai querido, que seja essa a nossa atitude no meio de todos os dramas de nosso dia a dia. É a oração que fazemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, espere em Deus.